Olá, vamos conversar hoje sobre a didática e a prática pedagógica. Então, relações que são relações pertinentes a esse campo de estudos da pedagogia. Nós vimos no texto de Dames e inclusive do próprio Libânio e outros autores que discutem a didática, como a Ilma Alencastro Veiga, que os pressupostos da didática eles vão acontecer historicamente a partir da antiguidade grega, depois nós vamos ter a contribuição na Idade Média e vamos ter também na Idade Moderna. Então, nós vimos que tanto Sócrates, Platão e Aristóteles começaram a estabelecer, cada um numa perspectiva própria, a sua filosofia, né? Eles vão estabelecer alguns elementos de formação e vão pensar essa formação por meio de técnicas e estratégias. Então, por exemplo, Sócrates, ele vai desenvolver o método da maiêutica, né? Ele vai então estabelecer alguns passos que são passos para ajudar o outro a descobrir que nada sabe. Platão vai, inclusive, montar uma academia, ele vai montar uma escola em que ele vai discutir todo o seu campo filosófico da separação entre o mundo sensível e o mundo das ideias. E ele, então, estabelece uma discussão baseada em argumentos que ele vai construir a partir do seu mestre Sócrates. E nós vamos ter o Liceu de Aristóteles também, né, uma escola no período grego, que vai trazer toda a discussão de um realismo, de um materialismo. Ele foi discípulo de Platão, mas vai criar uma outra linha. E nessa linha que ele vai discutir qual é a relação do homem com o mundo, ele vai trazer também formas próprias de ensinar nesse liceu. Então, é lá com os gregos que nós vamos ter, então, o nascimento, vamos dizer assim, da escola, né? Então, por quê? Porque se a gente lembrar lá da sociedade grega, a sociedade grega ela era uma sociedade organizada com estamentos, né? Com classes organizadas em estamentos, que significa que não tinham mobilidade, né? A única mobilidade, por exemplo, era quando eles tinham alguma dívida, eles podiam se tornar escravo. Era uma modalidade descendente, mas uma modalidade ascendente não era possível. Então a gente tinha lá os donos de terras, os proprietários de terras, os aristocratas, e nós tínhamos os estrangeiros, tínhamos os escravos e tínhamos depois, já no período que é o período áureo aí grego, a gente vai ter então o nascimento desses espaços em que as pessoas de origem nobre, claro, vão se reunir para discutir e pensar sobre a existência e a vida. Então a gente vai ter aqui a escola derivado de escolé, que significa então o lugar do ócio, porque se outros trabalhavam, né, para garantir a existência desses nobres, lhe restava então pensar sobre a vida, filosofar, criar teorias, né? Então, por exemplo, depois nessa divisão, né, porque lembrando que os gregos trabalhavam muito a dimensão corpo e mente, então eles iam para o ginásio, eles também iam aprender música com o citarista, mas o que nos interessa aqui é, por exemplo, o gramático, né? Que seria então o didáscalo ou didasco, né? E é daí dessa palavra grega que deriva a didática. É entendida então nesse período como uma forma de ensinar
a criança. E o método de ensino, então, por exemplo, né, do gramático, era a silabação, a repetição, a memorização e a declamação. Lembre que eles declamavam os poemas de Homero e isso era para eles o que se considerava como um conhecimento culto, né? Então, você ter o seu corpo bem trabalhado, você ter a mente aguçada, né, no campo filosófico e você aprender a ler. Então, aqui, né, alguns exemplos de meios, instrumentos e materiais que eles utilizavam para ensinar. Isso, obviamente, depois, não é como estamos falando no período áureo aí já da invenção da escrita e da utilização da escrita. Então, a didática nasce desse contexto grego. Nós vamos ter ainda como pressuposto da didática, na Idade Média, a figura muito importante do São Tomás de Aquino. Então, o São Tomás de Aquino ele vai escrever a Súmula Teológica, que é uma obra fundamental para organizar todo o processo de ensino, né? Lembrando que na Idade Média a imagem, né, do homem ideal é aquele associado à fé, né? A fé da Igreja Católica, que era nascedora aí nesse período, né? Então, a gente vai ter aqui um outro movimento, então, de formação, que é pela escolástica, né? Então, o que São Tomás de Aquino vai fazer? Ele vai lá pegar o materialismo de Aristóteles, porque Aristóteles dizia assim, que somos todos potência e ato. Então, a potência está lá, latente em nós, mas a gente precisa de uma mediação por meio dos nossos sentidos com o mundo e que alguém nos ajude nesse processo para que a gente faça com que essa potência vire um ato, né? Então, ela realmente se transforme em algo real, concreto, realista nesse mundo. E São Tomás de Aquino se apropria dessa ideia de Aristóteles para dizer que o ato, na verdade, né, o motor, vamos dizer assim, aquele que faz a criação de tudo, é Deus. Então, ele vai buscar aqui trazer uma origem fundante, porque o Aristóteles não nega que existe uma origem fundante. Mas para ele, essa origem fundante não necessariamente era o Deus da doutrina cristã, como foi pontuado nesse período da Idade Média. Então, aqui a escolástica vai ser também um pressuposto muito forte, né, da organização didática aqui na escolástica. Depois nós vamos ter, né, já aí no período da reforma, né, a gente vai ter, então, nós vamos ter o Renascimento, a Reforma, a Contra-Reforma, e a gente vai ter a figura do Martinho Lutero, como a gente viu, bastante presente, fazendo uma crítica à forma como a Igreja Católica se organizava e, inclusive, a escolástica. Lembrando que no período da Idade Média, também a sociedade é organizada em estamentos, nós vamos ter os nobres, o cleros, os senhores feudais, que são os nobres, e nós teremos os servos, né? E nós teremos aqueles que trabalham na terra para sustentar, então, todo o estamento aí de nobres e do clero, né? Então, a escolástica ela vai se voltar também para o ensino para essa classe que, digamos assim, era a classe de elite naquele período. Então, o ensino era todo em latim, né? Em função aí, inclusive, da Bíblia, né? E a maior parte, né, da população era analfabeta, né? Então, o Martinho Lutero ele vai ter um posicionamento muito forte trazendo essa discussão de que o ensino tem que ser acessível para todos, né? E ele faz algo que foi bastante revolucionário para a época. Ele traduz a Bíblia para a língua alemã para que todos pudessem ter acesso, né? Os que falavam alemão, né? Porque era tudo em latim, né? E como falamos, a população não era alfabetizada nessa língua. Então, ele também vai trazer aqui elementos importantes para se pensar a didática. Aí a gente vai ter lá na Contra-Reforma, né,
Então, a resposta da Igreja Católica para essas críticas sobre a sua forma de organizar toda a filosofia da época, né, nessa junção de fé e razão, e a gente vai ter o nascimento da Companhia de Jesus aí com o Inácio de Loyola. Então, a Companhia de Jesus que teve por 210 anos uma influência muito forte no nosso país, em outros países também, que foram os países no período, né, das grandes descobertas, né, e das colonizações. Então, os jesuítas vão construir, inclusive, um manual pedagógico que é o Ratio Studiorum, né? E o ratio significa, então aí, ó, estamos falando no latim, significa a razão, né? Então, o estudo da razão. Então, esse é um pressuposto muito importante e presente até os dias de hoje. E vamos ter, então, naquele período, né, que falamos da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Antes a gente vai ter, então, o Renascimento, vamos ter a Reforma, vamos ter a Contra-Reforma e chegamos à Idade Moderna. A Idade Moderna é aquele período das grandes revoluções, né, que a gente vai ter as revoluções burguesas, então, um marco, por exemplo, da Revolução Francesa. O que é isso? É romper, então, né, com esse domínio da fé e trazer, então, uma nova perspectiva de organização social, política e econômica. A gente abandona aí o feudalismo e passa a construir, então, o sistema que vigora até hoje, né? Que é o sistema capitalista, né? Então, por meio aqui dos burgos, que eram as cidades em que os comerciantes foram ganhando notoriedade, ganhando poder, ganhando espaço e estabelecendo uma nova forma de organização, né? Do período. Então, a gente vai ter bem nesse momento aí de transição, né? De um período histórico para outro, o nascimento aqui de grandes pedagogos, né, educadores, filósofos, teóricos que vão pensar formas de ensinar. Então a gente vai ter o Comênio, que é considerado, né, o padrinho da didática, porque ele escreve, ó, inclusive aí, ó, a Didática Magna, né? E ele vai trazer a premissa de ensinar tudo para todos. Então ele vai trazer uma discussão naturalista, então essa relação com a natureza. E ele vai pontuar como que esse trabalho deve acontecer. Então ele descreve formas de ensinar. Na sequência, a gente vai ter o Rousseau, né, que vai trazer a máxima aí da questão de que todos nascem bons, né, mas são corrompidos pela sociedade, portanto, ele vai continuar nessa perspectiva do trabalho da natureza e vai trazer muito a exploração da criança diante dessa natureza, né? Então, também aqui criticando a escolástica. Lembrando que a escolástica tinha esse ensino voltado para o trivium e o quadrivium. Então, era retórica, era gramática, era o latim, era um ensino, era álgebra, geometria. Então, era um ensino muito repetitivo, né? E de um lastro muito grande, né? Muito livresco, digamos assim. E a gente vai ter na sequência, então, como a gente viu, o Pestalozzi, né, que também vai construir materiais didáticos, vamos dizer assim, recursos didáticos, para trabalhar aí a questão toda dessa exploração também sensorial das crianças, né? Teremos o Herbert, que é considerado também um teórico que vai estabelecer a pedagogia como ciência, né? Então, porque hoje entendemos a pedagogia como ciências da educação, como uma ciência educativa. E o Herbert vai trazer, por exemplo, um método próprio de ensino. Então, ele vai organizar passos para que esse ensino aconteça.
Vamos ter o Froebel, né, que vai ser também o precursor aí dos jardins de infância, que vai construir um olhar todo especial para a criança, buscando aqui entender esse universo infantil, trazendo os elementos da ludicidade, né? E também dessa exploração dos sentidos na aprendizagem. E vamos ter o grande influenciador, né, do que é o Dewey, né, que é considerado também um marco, que é o pai do pragmatismo. Né? Então ele também vai trazer uma dimensão de exploração aí da natureza, do ambiente, do contexto e vai definir também elementos, passos, né? Então aí a atividade, o problema, os dados, a hipótese e a experimentação. Então, esses precursores, né, que vão se debruçar sobre o ensino e se preocupar como organizar esse ensino, eles também vão ter, nesse momento histórico que cada um viveu, uma concepção própria do que é a educação, do que é o homem, do que é a sociedade, e em função dessa demanda de formação social, eles vão organizar os objetivos, os conteúdos, os procedimentos e recursos para garantir essa formação pensada para o período. Então, Dames diz assim para nós, né, que em termos de concepção e objeto, né, da didática, o ensino da arte de ensinar, para ser crítico, não pode se restringir aos meios desvinculados dos fins sociais da educação escolar. Uma vez que a escola, enquanto instituição social que transmite uma compreensão e explicação do mundo, está inserida em um contexto social mais amplo. Então, não dá para a gente pensar essa forma de ensinar, o como ensinar, pensando conteúdos, objetivos, recursos, procedimentos, técnicas, sem associar a essa concepção que vai definir qual é o ideal de formação para esse dado momento histórico. Então, Silva vai dizer assim para nós, que além da questão de como ensinar, a didática se debruça sobre o que ensinar. Lembrando que está vinculado a essa finalidade social de formação geral. Então, o que ensinar, a escolha dos conteúdos também é fundamental para o ramo da didática. O que ensinar envolve os objetivos a serem atingidos por professores e alunos. Dessa forma, a didática está profundamente relacionada com o contexto escolar, pois é nesse espaço que o ensino acontece de maneira estruturada e institucionalizada. Em outras palavras, a escola é o local de aprendizado por excelência e seu objetivo final é promover a aprendizagem. Então, o que? Como? Quando? Né? O que utilizar? Que recurso buscar? Tem a ver com essas concepções que pontuamos. Então, o Saviani fala para nós, né, que a pedagogia, enquanto teoria da educação e teoria da prática educativa, lembrando que a pedagogia, então, ela, como ciência da educação, ela pensa nos fundamentos, nas finalidades e pensa nas metodologias, nas formas de ensinar. Então, assim, a pedagogia, né, nessa dimensão que é teoria da educação e teoria da prática educativa, ela vai buscar o quê? Equacionar o problema da relação educador-educando voltado ao ensino e aprendizagem. Então, a gente tem essas duas dimensões também, do ensinar e do aprender. E o que ele vai dizer? Que as tendências da educação, historicamente, aqui no país, elas se voltaram, num dado momento, priorizando a teoria sobre a prática e, num outro momento, subordinando a teoria à prática. Então, não se achou ainda, vamos dizer assim,
uma síntese que consiga, nessas tendências que foram percebidas até agora na história da educação brasileira, que faça a síntese entre esses dois elementos, né? Ora, privilegia a teoria, ora, privilegia a prática. Isso vai se traduzir, então, nas tendências que a gente chama, né, de liberais e nas tendências que chamamos de críticas, né? Então, nós vamos ter movimentos aqui. A teoria liberal, ela vai entender essas tendências como uma manutenção da sociedade tal qual ela se coloca, e as teorias críticas vão buscar transformar essa sociedade. Então, olha lá, né? O que esses autores, tanto Saviani quanto Libânio, estabelecem, então, de uma síntese dessas tendências que até hoje se colocam, né? Então, o Saviani vai dizer para nós ali, ó, que nos séculos, né, 17, 18 e 19, naqueles precursores que vimos, os métodos de ensino são formulados a partir de fundamentos filosóficos e didáticos. Já no século XX, quando a gente tem aquele movimento de renovação e que vem lá já com o Dewey, a gente vai ter o quê? A ênfase se desloca para os métodos de aprendizagem, estabelecendo o primado dos fundamentos psicológicos da educação. Então, a gente tem lá, né, até o século XIX, o olhar, a ênfase nos métodos de ensino. E do século XX para cá, a gente tem a ênfase nos métodos de aprendizagem. Então, a gente olha muito assim, como as pessoas aprendem, quais são os estilos de aprendizagem, o que é necessário para que ela aprenda. E não mais a ênfase como era na pedagogia tradicional, por exemplo, aqui, que vai dizer como é que o ensino deve acontecer. Então, o que a gente está buscando hoje, né? E aí o Libânio nos ajuda a pensar na pedagogia na condição pós-moderna. Nós estamos buscando o quê? Uma síntese que é justamente entender a relação entre métodos de ensino e métodos de aprendizagem. Então, hoje a gente tem as tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, como é que esses recursos, que não são só mais recursos, mas são formas de relacionamento de todas as esferas na sociedade hoje, como é que a gente faz a integração entre olhar como ensinar e olhar como aprender? Então, ainda hoje, no século XXI, nós estamos com uma ênfase muito grande nos métodos de aprendizagem mediados pelas tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, imaginem, né? Vamos pensar a identidade desse profissional diante da didática e lembrando das diferentes tendências que temos no ensino. Então, observem ali um contrato de professores de 1923, por exemplo. Olhem lá o que o contrato diz. Então, é um contrato, né? Este é o acordo entre a senhorita X, professora, e o Conselho de Educação da Escola Y, pelo qual a senhorita X se compromete a dar aulas durante um período de 8 meses, a partir de 1º de setembro de 1923. O Conselho de Educação se compromete a pagar à senhorita Y, né? Y não, beta, a quantia de 75, não sei o que era na época, se eram 1923, não lembro qual era a moeda. A senhorita se compromete a, vejam que interessante o que era necessário para ser profissional da educação nessa época. A senhorita se compromete a não se casar. Esse contrato ficará automaticamente anulado e sem efeito se a professora se casa. Não andar na companhia de homens. Ficar em sua casa entre as 8 da noite e as 6 da manhã.
a não ser que seja para atender a uma função escolar. Não passar pelas sorveterias do centro da cidade. Não abandonar a cidade sob nenhum pretexto, sem permissão do presidente do Conselho de Delegados. Não fumar cigarros. Este contrato ficará automaticamente anulado e sem efeito se a professora for encontrada fumando. Não beber cerveja, vinho ou uísque. Este contrato ficará automaticamente anulado e sem efeito se a professora for encontrada bebendo cerveja, vinho ou uísque. Não viajar em carruagem ou automóvel com qualquer homem, exceto seu irmão ou seu pai. E aí, gente, o que vocês pensam desse contrato? Vocês assinariam aí esse contrato? O que esse contrato está dizendo com relação à identidade profissional, por exemplo, né, da professora nesse período, né? Então, que identidade é essa, né? Desse período aí que a gente está pontuando. Aqui deixei maior. Né? Então, pensar a identidade profissional, né, e a relação com a didática tem a ver, pensar, sim, com essa relação que falamos da concepção de homem, educação e sociedade. Elas não se desvinculam. Vejam ali o que se espera de uma profissional naquele momento histórico. Né? Então, a ação, a atividade profissional dela está regida por todo um comportamento social, né? Um papel pensado para a mulher. Então, a gente precisa entender sempre que essas relações de ensino e aprendizagem, elas estão intimamente direcionadas e ligadas com a prática social. Prática social, a gente está falando isso, né? Todas essas relações e dimensões que envolvem a sociedade. Gente, ó, vejam aí, ó, por exemplo, um sinete da Escola Gratuita de Gramática, fundada pelo rei VI em 1552. Olha lá o mote, né, de educação. Aqui, ó, olha o método de ensino ali, ó. Quem poupa a vara odeia a criança. Então aí, ó, é um método, como a gente está vendo pelo período, é um método da escolástica, né? Muito fortemente o método da escolástica. Então, olha ali, ó, né? E aqui, ó, uma escola gratuita de gramática. Então, Pilete, Libânio e a própria Ilma Lencastre Passos Veiga, elas vão identificar que essa identidade profissional, né, desse educador está voltada a essas relações com um universo mais amplo, que é a sociedade. Então, Pilete vai dizer assim, ó, o professor é um agente de transformação social. Libânio vai dizer assim, ó, o professor é um mediador entre o aluno e a sociedade. E a Veiga vai dizer, ó, a prática do professor está intimamente relacionada à prática social. Então, esse é um determinante que a gente não pode se furtar de considerar nas relações que envolvem a atuação profissional docente. Ó, a Veiga diz para nós: entendo a prática pedagógica desse profissional da educação como uma prática social, orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da prática social. A prática pedagógica é uma dimensão da prática social, que pressupõe a relação teoria-prática. E é essencialmente nosso dever como educadores a busca de condições necessárias à sua realização. Então, prática social, prática educativa que relaciona teoria e prática. Essa prática, segundo Veiga, ela muitas vezes ela acaba ora pendendo para uma prática repetitiva, ora
pendendo para uma prática reflexiva. E, obviamente, que a ideia é que a prática pedagógica ela se volte para essa dimensão reflexiva. Então, a repetitiva é aquela que não vai estabelecer nenhum questionamento sobre os fins pedagógicos, não vai estabelecer relação, por exemplo, da didática, dos meios, dos recursos, objetivos, conteúdos selecionados com essa prática social mais ampla. Então, só vai se voltar à reprodução, que ela vai dizer aqui, a crítica desses métodos e técnicas. Já a prática pedagógica reflexiva, ela vai buscar a síntese entre teoria e prática. Olha lá que a gente falou das finalidades da educação e dessas metodologias. Então, vai ser uma prática criadora que vai se voltar àquilo que os autores anteriormente falaram, né? De transformação social, de mediação entre a sociedade, de articulação com essa prática social. Então, é uma prática que vai envolver sempre a reflexão sobre os fins, os meios e os resultados dessa aprendizagem. Se tomamos então, né, essa prática pedagógica desse docente, a gente precisa planejar a nossa ação educativa. Então, o Haid, Maceto e Vasconcelos vão dizer assim que o planejamento da ação docente tem que partir da análise das condições reais e concretas, para daí estabelecer então os objetivos educacionais e para então fazer aqui a mediação teórico-metodológica para produzir então consciente e intencionalmente a aprendizagem. Então, esse planejamento, ele vai envolver planejar, projetar, tensionar, conjecturar, supor, presumir. Então, são ações voltadas ao planejamento que vão buscar o quê? Evitar improvisos, estabelecer uma visão de futuro daquilo que se pretende em termos de aprendizagem. Então, por exemplo, Haid vai falar para nós assim: esse planejamento do docente está, então, circunscrito num planejamento maior, geral, como falamos, não se desvincula da sociedade. Então, o planejamento ele está articulado a um sistema educacional com a definição de diretrizes, como a gente viu lá as diretrizes curriculares para o ensino fundamental, as diretrizes curriculares de formação no curso de pedagogia, a própria Base Nacional Comum Curricular, né? Então, são elementos aqui, ó, que estão sendo desenhados como políticas públicas. Aí nós vamos ter um planejamento que são respectivos à escola, mas que envolvem todos os segmentos, como, por exemplo, no caso aqui, a gente está falando do projeto político-pedagógico ou do projeto pedagógico da escola. Nós vamos ter um planejamento curricular, que no caso a gente vai ter essas diretrizes que falamos, né, da própria BNCC, mas que essas diretrizes vão ter esse movimento do sistema federal, estadual e municipal. E nós vamos ter, então, a esfera do planejamento do docente, que seria o planejamento, então, de ensino, planejamento da unidade curricular e aqui o seu plano de aula. Então, esse processo de planejamento, né, da ação educativa aqui, falando, por exemplo, de qualquer uma dessas esferas, vai responder a essas perguntas, né? O que, por quê, quando, como, quem. Então, a quem pretendemos alcançar, o que pretendemos, como nós podemos alcançar isso que pretendemos,
que recursos serão necessários para tal, em quanto tempo nós pretendemos alcançar, o que faremos e como faremos para alcançar isso, e o que e como analisar a situação a fim de mensurar os resultados, verificar o que alcançamos. Então, o planejamento, ele vai estar relacionado aqui a essa antecipação das ações. Então, eu vou organizar as minhas ações a partir do conhecimento do estudante, dessa realidade em que ele está inserido, das expectativas que são pensadas quanto à aprendizagem no projeto político-pedagógico da escola, e então eu vou planejar que atividades e objetivos está delineado nesse conjunto, por exemplo, do projeto político-pedagógico, para que os alunos alcancem em termos de aprendizagem. Então, a função será atingir os objetivos desejados, superar dificuldades e evitar a improvisação. Então, nessa dimensão, né, que envolve toda a organização do trabalho da escola como um todo, nós teremos o projeto pedagógico ou o projeto político-pedagógico. Como ele organiza o trabalho todo da escola e envolve todos os protagonistas, vai articular a ação docente, a relação com a família, a ação da equipe técnica no interior da escola, a ação do gestor, inclusive, e aqui lembrando, né, da gestão democrática, participativa, né, que para a construção desse projeto, já que ele deve espelhar qual é o olhar da escola para a formação, ele é um projeto que é dinâmico e vivo, então não é um projeto só para entregar lá para o Conselho, né, de Educação. Ele é um documento que constantemente ele sofrerá mudanças. Por quê? Porque ele está articulado à finalidade social, ele está articulado às dimensões de formação geral da sociedade. Então, ele estará nesse percurso de mudanças. E o plano de aula, então, né, do professor, ele estará circunscrito dentro desse projeto pedagógico, né? Então, a gente vai ter, então, como falamos, as políticas que vão definir as ações gerais para a educação no país. Nós vamos ter a política também que vai definir aqui toda a questão que envolve a organização do currículo. E vamos ter o projeto de ensino, né, que vai, então, determinar como é que nós vamos organizar esse processo na escola. Então, o plano de aula do professor é o que vai estabelecer a organização da sua rotina ou das suas atividades diárias, né? Então, ele vai organizar essa prática. Ele vai projetar os conteúdos, os objetivos, os recursos num determinado tempo e espaço. Por que tempo e espaço? Nós falamos que ele precisa se voltar a toda a documentação maior, né, como planejamento curricular, o que está constando lá no projeto pedagógico da escola, mas se ele está onde? Ele está em qual município, em qual estado, ele vai precisar seguir essas diretrizes. E em qual tempo? A gente está falando o quê? Do ensino fundamental, anos iniciais, em qual fase? Nós estamos falando no início, no final, nós estamos falando do primeiro ano, do segundo, do terceiro, enfim. Então, para cada qual, a gente precisa situar geográfica e historicamente, né? Então, nesse tempo e espaço. Por isso, ali, ó, ele vai sistematizar, seja no ano letivo, seja no semestre, seja na semana, seja no mês, ou seja, no dia. Né? Então, Silva diz assim para nós: um bom plano de aula começa a ser elaborado a partir de objetivos bem definidos. E esses objetivos devem estar presentes nesse plano de ensino que está também integrado ao projeto pedagógico. Então,
O plano de aula, né, se a gente for olhar a sua organização clássica, ele contém o objetivo geral e o objetivo específico. Tanto o objetivo geral como o específico estão voltados, obviamente, à seleção daquilo que é fundamental para aquele determinado ano, daquele nível de ensino, para que seja aprendido. Então, os objetivos, eles vão ter a influência, ou vão se organizar a partir dos estudos de Benjamin Bloom. Então, que é a famosa taxonomia de Bloom, né? Então, a taxonomia de Bloom vai trazer uma ordenação com relação a esses objetivos. Então, o objetivo geral seria o que a escola ou uma determinada área pretende alcançar em termos de formação. Aqui um exemplo, a alfabetização. Né? Então, que objetivo geral de alfabetização é essa nesses 2 primeiros anos, né? Dos anos iniciais do fundamental. E o objetivo específico, daí, é relacionado a uma disciplina, por exemplo, língua portuguesa, uma unidade de ensino, língua portuguesa, leitura, e na aula do dia X. Então, essa organização dos objetivos, lembrando lá, né, que a Silvia diz que um plano de aula bem feito vai partir sempre dos objetivos. Os objetivos querem dizer assim: o que eu quero que esse meu aluno saiba. Então, esses verbos, eles são construídos no infinitivo, eles são claros e vão determinar esse resultado. Ou seja, para saber, então, o que eu espero que esse sujeito aprenda, eu preciso estar com o meu planejamento todo vinculado ao que falamos desse projeto pedagógico. Então, ele tem que estar vinculado ao objetivo geral, para daí eu definir o objetivo específico, para daí eu fazer a seleção das atividades, recursos e afins. Então, o Benjamin Bloom, que criou a taxonomia de Bloom, ele vai classificar em diferentes campos, né, os objetivos de formação. Então, por exemplo, ele organizou em 3 campos: o emocional, o psicomotor e o cognitivo. Nós utilizamos bastante, né, essa classificação dos objetivos da sua taxonomia no campo cognitivo. Então, por exemplo, aqui ó, tem um exemplo dessa classificação. Então, nós vamos aprendendo no campo cognitivo, né, elementos elementares, e depois a gente vai complexificando essas aprendizagens, a gente vai tornando o nosso raciocínio ou a nossa capacidade cognitiva, ela vai apreendendo os elementos mais complexos. Então, por exemplo, nós temos ali na taxonomia original, vejam que essa base, né, começa com conhecimento, daí vem compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Então, nessa ordem crescente, a forma mais superior, elaborada, né, de campo cognitivo, de aprendizagem cognitiva, seria a nossa capacidade de avaliar. Depois das experiências com essa taxonomia na organização do ensino, nós tivemos alguns autores, né, norte-americanos também, se organizando e fazendo uma revisão dessa taxonomia de acordo com o nosso momento histórico. E eles, então, trouxeram essa taxonomia que está sendo chamada ali ao lado de revisada. Então, eles vão começar, percebam, olha, que a base da pirâmide virou ali, ó, recordar, depois compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, essas são ordens de, vamos dizer assim, de uma hierarquização dos processos de aprendizagem em termos cognitivos.
Vamos lembrar, né, que, por exemplo, quando se fala em conteúdos atitudinais, procedimentais e hoje na BNCC, competências sociocomunicativas, habilidades atitudinais, nós estamos falando dessa organização proposta aqui por Bloom. Então, se a gente olhar aqui, né, em termos da taxonomia original, né, e classicamente como é utilizada na escola, nós vamos ver ali, né, usando ainda essa perspectiva original. Então, o conhecimento, cada uma, na verdade, né, dessas camadas cognitivas, elas se desdobram em processos. Então, assim, nós começamos lá com conhecimento, então significa que para que a gente possa realmente dizer que conhece, a gente precisa passar por esses processos: reconhecer, identificar, compreender, examinar. Aí nós vamos para um outro nível, que é a compreensão. Então, interpretar, explicar, descrever, demonstrar. Então, para cada um desses campos, né, ou dessa hierarquia aqui nos objetivos, se desdobram processos. Mas essa discussão a gente vai fazer de forma mais aprofundada quando discutirmos os objetivos de aprendizagem mais detalhadamente, ok? Então, gente, por enquanto é isso. Espero que tenha ajudado aí a estabelecer uma síntese sobre a didática e a prática pedagógica.